Olá, alunas e alunos da MF Desembargador Francisco Meirelles, sétimo B, que sou eu, seu professor de História, que você não viu há muito tempo, e pelo que a gente está vendo ainda, vamos ficar um tempo afastado, não sei quanto tempo, mas enfim, uma hora a gente vai voltar. Até lá, a gente vai continuar, a gente vai ter as nossas aulas através do Classroom, né? Que foi disponibilizado para vocês, para nós, para a gente poder ter algum tipo de interação e eu espero que esses momentos sejam bastante proveitosos, tá certo? Nós tivemos um feriado bastante longo aí, né? Que o governador determinou para a gente poder desincentivar, né? Desincentivar não, desacelerar a propagação do vírus, né, do coronavírus. Isso é fundamental, é importante que a gente derrote esse vírus e é importante que a gente siga as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, das secretarias de Estado e Municipal da Saúde. Portanto, evitem aí as informações de WhatsApp, porque tem circulado muita fake news, né? E a gente tem que proteger a saúde da gente. E a saúde da gente é fazer o isolamento social mesmo, é lavar as mãos com frequência. Quando precisar sair às ruas, a gente tem que usar a máscara e ter pelo menos 2 metros de distância de outras pessoas e não bobear. Porque a nossa vida, ela vale muito, muito mesmo, e a gente tem que se proteger, tá certo? Bom, a última postagem eu falei sobre a economia açucareira. Os alunos que já pegaram os cadernos da Trilhas da Educação, que a prefeitura fez para vocês e para nós, ela começa falando da luta da mulher negra no Brasil. Tá falando sobre racismo, resistência e tudo mais. Só que para a gente chegar aí, a gente precisa estudar uma outra coisa antes, né? A gente tem que falar da colonização, a gente tem que falar da empresa açucareira, dos engenhos, do trabalho dos africanos que foram trazidos da África para cá para serem escravizados, porque a resistência negra ela começa aí, na escravidão. Então eu retrocedi um pouco a matéria para a gente poder chegar até o Trilhas de Educação e poder dar continuidade, tá certo? Então na última aula eu comecei a falar da economia açucareira, falamos, né, que ela era o principal negócio da colônia, falamos da organização da produção açucareira e falamos do engenho, né, que era o complexo do açúcar. Né? Eu passei um texto de um livro didático que eu selecionei para vocês e passei também, se não me falha a memória, 2 vídeos do YouTube, vídeos de canais educacionais, né, para vocês poderem fazer uma melhor compreensão do texto. E ao final disso, eu passei 1, 2, 3, 4 questões sobre o texto para que vocês testassem os seus conhecimentos. Então, esse vídeo de hoje é para a gente corrigir as questões. Mas veja, é muito importante vocês saberem de uma coisa. Vocês precisam fazer as atividades e não tem que ter medo de errar. Porque é através do erro que a gente acerta e aprende. O erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. Então eu não quero passar uma atividade e depois vocês ficarem esperando eu fazer o vídeo dando a resposta. Porque senão vocês não aprendem, gente, e isso prejudica vocês mesmos. O vídeo que eu estou passando agora é para vocês poderem pegar as explicações e poderem corrigir o que vocês fizeram. E eu também vou deixar um gabarito, eu vou postar o gabarito das questões. E vocês vão organizando tudo isso no caderno, que depois, quando eu voltar, eu vou olhar quem fez e quem não fez. Mas nós vamos ter esse tipo de interação. Nos comentários do vídeo você pode fazer novas perguntas, você pode interagir comigo e eu vou responder tudo e vou atender todo mundo, tá bom? O mais importante é a gente utilizar esse momento para a gente poder aprender.
e para a gente poder interagir. Afinal, vocês são os meus alunos, eu sou o professor de vocês. E é óbvio que eu tenho preocupação de tentar ensinar mesmo à distância, de tentar discutir alguma coisa, de garantir alguma coisa de aprendizado. Alguma coisa não. Garantir o máximo possível de aprendizagem dentro do nosso programa, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu fiz, a primeira questão, ela diz o seguinte, eu vou ler aqui que eu anotei aqui. Por que Portugal escolheu a atividade açucareira para ser implantada na América Portuguesa? A América Portuguesa era o nome que os portugueses davam à colônia aqui na América do Sul, que hoje a gente chama de Brasil, e que na época não era desse tamanho todo que é o Brasil, tá? Era só um pedacinho, tinha um paralelo lá, né? O Tratado de Tordesilhas, que deixou só o lado leste do Brasil, aliás, era a menor parte, né? Que era de Portugal. A maior parte, na verdade, ficava para a Espanha. Tudo bem? Então nós vamos chamar sempre de América Portuguesa e nunca Brasil colônia, tá bom? Porque nessa época não tinha esse sentido, né? Sentido de nacionalidade. Ah, o Brasil, vamos para o Brasil. Não, era colônia, era América Portuguesa. Brasileiro, para você ter uma ideia, era o negociante de pau-brasil, era uma profissão, né? Hoje é a nossa nacionalidade, né? Porque o nosso país é o único país do mundo que ele tem um nome, né, derivado de uma planta, que é o pau-brasil, uma árvore, no caso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, por que a atividade açucareira foi implantada na América Portuguesa? Por que Portugal decidiu produzir açúcar na América Portuguesa? Primeiro, o açúcar era um produto altamente valorizado na Europa. Tá bom? Então eles conseguiam negociar com preços altos. Tá? Segundo, Portugal ele já tinha uma experiência na produção de açúcar nas suas colônias, que ficavam nas ilhas do Atlântico. Quais ilhas? A Ilha da Madeira e o arquipélago dos Açores, que eram várias ilhas. Tá certo? Ali eram também colônias de Portugal na época e teve sucesso. Primeiro que era muito pertinho de Portugal, né? Era rapidinho chegar lá, então eles não tinham muito custo com o transporte. Eles instituíram ali o sistema de capitanias hereditárias que eles tentaram introduzir aqui, que acabou não dando certo. Lá deu certo e eles ganharam muito dinheiro com a produção de açúcar ali na Ilha da Madeira e nos Açores. Tá certo? Segundo, terceiro, eles tinham investimentos estrangeiros para a produção. Tinha quem iria financiar a empresa açucareira. Quem era? Os flamengos. Os flamengos, eles eram os habitantes da região de Flandres, que hoje está localizada a Bélgica, né? E holandeses, que aliás os holandeses eram os que mais aplicavam na empresa açucareira aqui na América Portuguesa. Então, eles tinham o financiamento dessas pessoas para o início do cultivo, né? E depois comercializar o produto na Europa. Tanto que é importante salientar que os portugueses eles tinham um monopólio da produção do açúcar. Eles só produziam. Quem tinha o monopólio de comércio, transporte, comércio, distribuição na Europa, eram esses grupos empresariais aí, formados sobretudo por holandeses e também por flamengos, tá bom? E o outro motivo é que na colônia havia o quê? Havia solo e clima adequados para o cultivo. Então essa foi a razão, essas foram as 4 razões pelas quais Portugal se voltou para a colônia. A gente precisa entender que nos 30 primeiros anos da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui, onde hoje é o Brasil, a colônia ela ficou abandonada. Por quê? Porque o comércio com as especiarias do Oriente ainda eram muito lucrativos. Então a única atividade que tinha era uma atividade extrativista. Do quê? Do pau-brasil.
porque foi a única riqueza que eles identificaram logo que chegaram aqui, que tinha muito pau-brasil, que era uma madeira nobre, que era usada sobretudo para a fabricação de móveis e instrumentos, e a sua seiva era utilizada para a fabricação de tinta para tingir tecidos. Tá bom? Era uma especiaria. Na verdade, o pau-brasil era mais uma especiaria. Então, grupos que quisessem vir extrair o pau-brasil podia vir. Vinha, pegava, levava, recolhia um imposto e usava a madeira como quisesse. Tá bom? Só que depois que o comércio com as especiarias do Oriente entra em declínio por conta, sobretudo, da concorrência, eles se voltam para cá. Bom, então a gente vai ter que explorar a colônia que a gente tem lá na América. Então vamos produzir o quê? Vamos produzir açúcar. A gente tem quem vai investir, lá tem solo e clima adequado, tem solo e clima adequado ao cultivo, dá um bom lucro. Então, né? Vamos lá. E foram o que eles fizeram. Tudo bem? Vamos à segunda questão. Por que o litoral da região Nordeste apresentou as melhores condições para o plantio da cana-de-açúcar? Então a gente já descobre que aonde deu cana-de-açúcar foi na região Nordeste. Mas não foi na região Nordeste inteira, porque não é todo o solo que era bom. As regiões onde foi mais favorável à produção do açúcar foram regiões de Pernambuco, do atual Pernambuco, e da atual Bahia. Foi aonde o açúcar se desenvolveu melhor. E por quê? Porque as terras eram férteis, eram aráveis, porque aquela região nordeste da colônia era a região da colônia que era mais próxima da metrópole, portanto os custos de transporte acabavam sendo um pouco menores, e pela existência de rios navegáveis que possibilitava o transporte do açúcar, né, de propriedades que fossem um pouco mais para o interior. Então era fácil trazer. Então isso aí é a razão, né, pela qual a grande produção de açúcar foi realmente na região Nordeste. Não que não tivesse tido em outras partes do território. Teve, mas ali foi o foco, foi aonde se desenvolveu melhor e foi aonde se produziu mais açúcar naquela época. Terceira questão. Desculpa. O que era uma sesmaria e o que era um latifúndio? Então, primeiro, vamos falar primeiro o que é latifúndio. O que a gente entende por latifúndio? Eu não tem no texto, tá? Eu fiz uma pesquisa na internet, eu espero que vocês também tenham feito isso. Latifúndio é uma propriedade agrícola de grande extensão, pertencente a uma única pessoa, uma família ou empresa, e que se caracteriza pela exploração extensiva de seus recursos. No caso ali era um latifúndio monocultor. Por quê? Porque a principal atividade que era realizada ali era a produção de açúcar. É claro que havia uma parte da propriedade, ela era destinada para produzir gêneros alimentícios para o consumo de quem vivia ali. Isso é óbvio. E que também, ao redor do engenho, acabou se formando uma série de outras atividades para atender a empresa açucareira, inclusive fazendas, por exemplo, de produção de gado, que era para fornecer o quê? Leite, couro, carne, não é? Então isso teve sim, né? Mas o açúcar se desenvolveu em grandes latifúndios, né? Latifúndios é uma extensão de terra muito grande, onde é extensivamente explorada, altamente explorado. Tudo que é possível aproveitar ali é aproveitável. E aí, o que é sesmaria? Sesmaria viria a ser o quê? Um lote de terra distribuído aos colonos pelos donatários e que deveriam ser exploradas economicamente.
Então, cada capitania hereditária tinha o seu donatário, né? É claro que esse donatário, quando o cara era nobre ou tinha boas relações com a coroa, ele vinha e já dava um latifúndio grande para ele, né? E dentro desse latifúndio dava uma terra menor, né? Ou mesmo fora do latifúndio dava uma terra menor. Porque o intuito da coroa era também povoar. Para você poder explorar, você precisava povoar. Mas isso não significa que a gente tenha sido uma colônia de povoamento. Não fomos. Tá certo? A América Portuguesa foi uma colônia de exploração. Mas para você explorar, você também precisava o quê? Ocupar. E para ocupar, você tinha que distribuir sesmaria. Então, essas sesmarias, elas eram distribuídas para colonos, que eram o quê? Pessoas livres, que produziam ali e tinham obrigações com o dono da terra, tá? Numa espécie de arrendamento. Tudo bem? Bom, quarta questão. Quais eram os elementos que compunham um engenho? Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que entender aqui nessa questão. O engenho era a própria a propriedade, ela já era chamada de engenho. Só que se a gente for falar mesmo o que é engenho é só aquele lugar onde é produzido o açúcar, onde tem a casa de moenda, a casa de purgar, né? As instalações dos maquinários, onde ficam os maquinários que eram utilizados para produzir o açúcar. Só que aqui no caso, engenho era o nome que se dava a toda a propriedade. E o que fazia parte do engenho? Primeiro, a lavoura canavieira, né, onde era plantada aquelas extensões de terra, perder de vista que eles plantavam cana-de-açúcar. Segundo, as instalações onde a cana era transformada em açúcar, que esse sim é o engenho, que era onde ficava a moenda e a casa de purgar, né? Purgar, vocês lembram o que é, né? Depurar, né? Onde ficava descansando ali o caldo para formar o açúcar mais branco, que era mais valorizado, e o açúcar mais escuro, que é o açúcar mascavo, que também era vendido, que eles aproveitavam tudo. O que mais que compunha o engenho? As moradias de proprietários e trabalhadores, ou seja, a casa grande, que era onde ficava a administração do engenho e a casa do senhor de engenho, a residência dos colonos, que normalmente ficavam nas sesmarias, ou mesmo aqueles trabalhadores livres. Por exemplo, o mestre de açúcar era um trabalho altamente especializado e que era bem remunerado, né? Porque era o cara que fazia o açúcar, que coordenava tudo ali. Esse era um trabalhador livre. E também tinha a senzala, que era o local onde eles colocavam os escravos para viver, né? Que nem sempre era adequado, era sujo, era lugares com teto baixo, onde eles ficavam de qualquer jeito, né? Onde se praticou muita desumanidade. E em muitos engenhos e em engenhos maiores também tinha a capela, né? Que era uma igrejinha que eles montavam, católica, óbvio. Quando o senhor de engenho ele era muito rico, né? A propriedade era uma propriedade que dava muito dinheiro, ele bancava uma capela e um padre, né? Então a igreja mandava um pároco que vivia ali junto com todo mundo e era ali que era realizados casamentos, velórios, missas, festividades da Igreja Católica, né? Quando tinha os dias de santos, que tinham as comemorações e tudo mais. Mas isso eram só nos mais ricos, não eram todos que tinham a capela, mas a capela também era um importante. Uh, também era uma instalação importante que tinha em vários lugares. Tudo bem? Eu espero que tenha sido satisfatório, né? Você vê que eu não segui nenhum script, né? Tanto que de vez em quando. Isso é normal, né? Eu não estou acostumado com
Embora eu use a internet, use o computador, eu confesso para vocês, meus queridos, que eu estou apanhando da tecnologia. Mas eu estou aprendendo, está sendo uma oportunidade de aprendizado. E eu espero que seja também uma oportunidade de aprendizagem para vocês, tá bom? Então fiquem bem, tá? Eu já tô para postar, eu vou postar mais de uma vez por semana agora, tá bom? Porque tem o período que eu não postei porque eu estava literalmente apanhando da tecnologia, ainda estava tentando aprender, estava confuso, tive problemas com o e-mail institucional, não foi possível, então tinha semana que já era para eu ter postado e eu não postei. Porque o certo é eu fazer uma postagem por semana, adequada, com atividades, e depois, né, fazer correção e outra postagem. Então eu vou procurar postar mais vezes na semana para a gente poder recuperar o tempo que nós perdemos, tá bom? Tô com saudade de vocês. Por favor, se cuidem, tá bom? Não fiquem dando sopa na rua. Procurem fazer o isolamento, conversem com os pais de vocês, fala pai, mãe, a gente não pode ficar na rua, não pode, é importante, porque o coronavírus, gente, ele não tem cura, não tem remédio, não tem vacina, né? E tá matando muita gente e os números diários de morte, que agora tem dia que morre 1.000, tem dia que morre 1.000 e pouco, tem dia que morre 900 e pouco, então nós estamos numa média de 1.000 mortes por dia. Isso é muita coisa. São pessoas, né? São pessoas, são histórias, são famílias inteiras que estão sendo atingidos por esse problema. Eu mesmo já fui, infelizmente eu fui atingido. Eu não sei se vocês, eu nem sei se eu deveria de falar isso, mas eu acho que eu não tenho problema de discutir isso com vocês. Meu pai faleceu no dia 1º de abril, meu pai estava internado no hospital tratando uma meningite, acabou contraindo a Covid-19 e acabou tendo a vida dele abreviada, o que foi um momento de muita tristeza, porque nós não pudemos fazer nenhuma cerimônia de despedida, de absolutamente nada. Então o que eu peço para vocês é se cuidem, gente, se cuidem, fiquem em casa, façam sim o isolamento social, se precisar sair, use a máscara, mantenha os 2 metros de distância, porque é muito sério esse período que nós estamos passando, mas a gente vai passar, nós vamos vencer e vocês precisam sobreviver. Nós vamos sobreviver a ele, eu e vocês. Tá bom? Até a próxima aula. Fiquem em paz. Tchau, gente.